gente sabe que o direito à moradia, assim como em todo o Brasil, é muito desigual. E a gente não tem esse direito garantido. Queria uma oportunidade de emprego para mim poder conseguir um lugar melhor para me morar e levar meus netos. As casas, os aluguéis são muito caros, não tinha condições. Ou a gente morava num lugar não muito bom, para a gente poder comer, se vestir, entendeu? Senão o salário não dava. Não gostaria de estar morando em favela. Eu acho que assim, o primeiro ponto que é hipocrisia você ouvir falar assim, que eu gosto de morar em favela. Você mora em favela porque é necessidade. E uma moradia adequada ela é essencial e é básico para as pessoas. Porque sem a moradia, você não pode melhorar a sua condição de saúde, a questão educacional, a questão mesmo dos serviços da assistência social. Né? A moradia adequada foi reconhecida como um direito humano em 1948. Além disso, esse direito também é assegurado pela Constituição brasileira, só que na prática não é bem isso que acontece. De acordo com o IBGE, cerca de 11 milhões de pessoas vivem em situações irregulares de moradia ou em favelas no Brasil. Se a gente for considerar uma moradia regular como sendo a que tem segurança, saneamento e iluminação, quase 50% da população, 48% de forma mais exata, não vive nessas condições. Uma pelo custo do aluguel, que tem crescido de uma forma muito alta. Só para vocês verem, nesse período, entre 2008 a 2018, a valorização da terra urbana foi em média de 236%, na cidade de São Paulo e também nas outras cidades do Brasil, enquanto o valor do salário mínimo foi de 86% da valorização do salário. Então, mesmo com melhoras no rendimento da população, não tem sido suficiente para acessar uma moradia adequada. Por quê? Porque a valorização da moradia tem sido maior do que a própria inflação. Além disso, o que vem piorando são as condições das moradias, até mesmo das irregulares. O que a gente tem visto que está cada vez precarizando. Coisas que a gente não via nos últimos 20 anos, por exemplo, barracos de madeira ou materiais totalmente precário, porque nos últimos anos ainda mesmo a expansão das favelas era através de alvenaria. Hoje a gente vê a expansão com papelão, plástico, nas moradias nas periferias. Para o advogado Roberto Barbosa, são dois os motivos para o descumprimento da Constituição. O primeiro está na própria história do Brasil e o segundo é um problema social. A gente tem que olhar um pouco para a história do Brasil, né? O Brasil, né, a nossa história, né, ela tem uma marca muito forte na escravidão, né, e na concentração da terra, né, na forma, inclusive, né, de apropriação da terra, né, como, inclusive, né, vamos dizer assim, a coroa portuguesa, as elites, né, a própria monarquia, enfim, né, foi se apropriando da terra, né, no Brasil, né, e esse processo de apropriação da terra nunca ofereceu oportunidade para que as pessoas mais pobres, né, para que as pessoas, né, isso lá desde a época da escravidão, pudesse de fato ter acesso à terra no Brasil. São inúmeros os tipos de moradia inadequadas no Brasil. Muitos lugares não possuem condições mínimas de serem habitados. Um exemplo disso é a situação das 250 famílias que vivem nessa ocupação na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. O terreno foi ocupado há 15 anos, mas a maioria das famílias que moram aqui, na verdade, não são as invasoras. É o caso do Flávio. Ele veio para essa casa depois de ficar desempregado, mas não foi ocupação. Ele pagou para estar aqui. Foi feito até um contrato de compra e venda, mas o medo de ter que deixar o local é constante. O medo existe, né? Porque a gente sabe que o direito à moradia, assim como em todo o Brasil, é muito desigual.
e a gente não tem esse direito garantido, né? Então fica difícil você se garantir aonde você está hoje. A gente faz, mas não sabe o dia de amanhã. Aqui falta o básico. O esgoto passa a céu aberto pelas ruas de terra. Além disso, a energia elétrica é precária e só funciona em algumas casas. Se não bastasse isso, para ter acesso à água potável, é preciso andar até o início do bairro para pegar em uma torneira comunitária. É difícil viver aqui, né? Pode dizer que é matar um leão por dia. Desde o começo a gente não tem uma água potável, a água que a gente tem, há indícios que ela é contaminada. A gente faz uso de um poço artesiano, a gente tem que buscar água todo dia manualmente, não tem ligação de água e ela sai depois pela fossa. Então isso gera uma contaminação ainda maior na área. Por causa dessa falta de estrutura, é comum as pessoas ficarem doentes aqui. Na casa do Flávio mesmo, o filho, que tem poucos meses de vida, já teve algumas infecções causadas pela água contaminada. Começando a falar pelo meu filho, né? Ele tem 6 meses e já teve 2 crises de diarreia devido à água, né? Porque eu tenho que lembrar que 50% da água que eu uso é do poço artesiano e os outros 50% é da água que eu retiro do poço da minha casa, a qual eu tenho certeza que está contaminado. Pela quantidade de fossas e o número de tempo que elas existem no local, não tem como extrair uma água potável. E tendo em vista também que a minha esposa teve 2 infecções durante a gravidez e ele também nasceu com quadro de infecção, a qual ele ficou 16 dias internado. A Ana Cristina também vive na ocupação e é uma das moradoras mais antigas do local. Ela chegou aqui há 12 anos. Antes da casa ser de alvenaria, ela e a família já viveram em um barraco. Quando eu cheguei aqui, nós construímos um barraco, né, para moradia, porque a situação, né, não tinha como a gente estar comprando material para construir, e depois meu genro é que, né, saiu de um trabalho e o dinheiro que ele recebeu, ele comprou material para estar construindo isso aqui. A Ana tem um poço de água no fundo da casa dela e ela precisa ir aqui várias vezes ao dia para ter como lavar roupa e cozinhar. As dificuldades de viver aqui são muitas. É difícil, não é fácil, né? Há 12 anos morando aqui, como a gente não tem rede de esgoto, né? A gente tem que usar água de poço. A água do poço da casa, das nossas casas, a gente tem que usar só para limpeza, só para banho, né, higiene pessoal, mas água, né, potável para a gente para consumo, para beber, para, né, cozinhar, a gente usa a água do poço. Então é assim todos os dias e a nossa rede de esgoto fica muito difícil, porque a situação diante da nossa casa, né, muita lama, a rua, né, fica terrível aqui. As crianças para brincar, né, na rua, normalmente, quando eles tentam sair para brincar, muitas das vezes caem, né, se sujam todos, né, e barro. O direito à moradia vai muito além do que estar embaixo de um teto ou entre 4 paredes. Ter direito a saneamento básico, energia elétrica e segurança é apenas alguns dos itens que garantem um direito à moradia adequado. A moradia deve ser prioritária dentro das políticas sociais. E quando a gente diz a moradia, não é só produzir casa, é melhorar a infraestrutura de onde já tem as casas, apoiar famílias de baixa renda para a melhoria das suas condições habitacionais e também ter um controle através das políticas urbanas para evitar a especulação imobiliária. Porque a cidade não pode ser uma mercadoria onde se ganha através da própria cidade. A cidade tem que ser um espaço do bem viver, até poder desvincular o direito à moradia do direito à propriedade. Porque quem está sem moradia, o que ela precisa no primeiro momento é a moradia. E na medida que os programas são vinculados ao acesso à propriedade também, cria-se um processo seletivo que
muitas vezes as pessoas que mais precisam acabam não tendo acesso nos programas públicos de habitação. Além dessas questões, a infraestrutura, o custo de vida acessível e a localização também devem ser levados em consideração. A cidade, né, fica, vamos dizer assim, para as pessoas mais ricas, ou seja, que têm condições de pagar, às vezes, né, e a periferia, às vezes os conjuntos habitacionais da periferia, eles são construídos lá fora da cidade. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Pessoas, se você andar na estrada, assim, você vê muito isso. O conjunto habitacional lá longe, né? E a cidade lá, né? Tanto é que as pessoas falam assim, né? Muitas vezes, né? Olha, quando as pessoas vão sair de casa, eu vou para a cidade, né? Por quê? Porque as pessoas não se sentem morando na cidade, elas sentem que elas estão fora da cidade, porque muitas vezes o conjunto habitacional é feito lá distante, né, completamente fora, né, da malha urbana, né, nas cidades brasileiras, né, no interior do Brasil. Há muitos imóveis, muitos terrenos vazios no centro da cidade, e esses vazios urbanos, que a gente chama, não são aproveitados porque essa ideia, né, de que os pobres, os trabalhadores, as pessoas de baixa renda, elas não podem morar nesses locais, né? Déficit habitacional é uma estatística calculada com base no número de famílias que vivem em condições de moradia precárias. De acordo com o IBGE, no Brasil, esse número é de 7,577 milhões. E em São Paulo, o maior déficit habitacional do país. O número chega a 1,16 milhões. O déficit habitacional no Brasil vem crescendo, principalmente ou quase que 85% entre as famílias de renda até 3 salários mínimos. Então, uma questão que a gente pode observar bem que é insuficiente melhorar a renda da população para que ela tenha uma condição adequada de moradia, porque é preciso que tenha também investimento para o controle dessa especulação imobiliária que acontece na cidade, porque mesmo quando produz uma habitação em alguma região, há uma valorização imobiliária alta, que os aluguéis nessa região aumentam e as populações não conseguem mais pagar. Então, nós temos um problema que é estrutural, o problema da moradia. Outra realidade muito comum no Brasil é a vida na favela. Localizada em um local privilegiado do Rio de Janeiro, a favela do Vidigal tem hoje cerca de 30 mil pessoas. A comunidade fica no meio de 2 dos bairros mais nobres da zona sul da cidade, Neblon e São Conrado. Mas aqui em cima o glamour sai de cena e dá espaço para a realidade da falta de moradia adequada. Bom, o Vidigal é uma favela que ela se iniciou na década de 40, né? A maior parte dos moradores são imigrantes, né? Teve muita migração desse Brasil afora aí. Eu costumo falar que aqui mora o Brasil inteiro aqui dentro na favela, né? A comunidade mora em todas. E aí, a partir dos anos 90, 80 e 90 se intensificou, né, a comunidade. A partir daí a comunidade foi crescendo, né, a maneira dela, né? O governo fez alguns ajustes na área de urbanização, de saneamento básico, só que ao longo dos anos esse saneamento básico ele foi ficando precário, porque como teve muito crescimento, né, a partir da década de 80 ela teve um crescimento muito grande e o que foi feito foi ficando para trás. Aí nós tivemos um outro saneamento, uma outra urbanização nos anos que foi favela-bairro, né? Que foi feito nos anos 90, e aí essa urbanização ela também foi ficando para trás. Então nós chegamos agora a 2019 com bastante precariedade em determinadas coisas. E o Vidigal não para de crescer. Com um alto número de pessoas desempregadas, muitos tiveram que vir morar em favelas. De acordo com a Associação de Bairro do Vidigal, o aumento dos moradores aqui foi de 4% nos últimos anos. As favelas no Rio de Janeiro, essa parte migratória ela cresceu muito devido ao desemprego na área do Nordeste e tal, a oportunidade geralmente em grandes centros ela atrai mais trabalhadores, né? Então isso fez com que as favelas crescessem numa rapidez incrível. A gente está na luta aqui para tentar trazer esse saneamento básico, né, para melhorar, porque as demandas são maiores do que suas necessidades. Então você tem problema de esgoto, problema de falta de água, problema de iluminação pública, problema de calçamento, da acessibilidade interna, né? Então tem tudo isso.
As várias cores das casas e dos barracos se misturam com o azul do céu. Os tijolos à vista são resultado de obras de reforma, construção, adaptação e melhorias. E se engana quem pensa que aqui o custo do imóvel é baixo. O preço mais em conta para alugar uma casa no Vidigal é de R$ 800. O André nasceu na comunidade e acompanhou muitas mudanças por aqui. Ele conta que hoje o principal problema é conviver com a violência. Então as pessoas se sentem inseguras por quê? A insegurança ela é justamente pela criminalidade, né? Que ela está em todo o país, é questão da corrupção, né? Ela é muito grave isso, né? Ela destrói famílias, é o problema do alcoolismo, é um problema de drogas. Então tudo isso está inserido no fator de insegurança e de violência, né? Essa violência urbana. Além da falta de estrutura, muitos moradores da comunidade ainda precisam conviver com o medo de desastres ambientais. Isso porque algumas casas ficam bem embaixo desse morro e quando chove é só angústia. Em fevereiro deste ano, uma forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro destruiu várias casas do Vidigal. Quase 6 meses depois, os estragos ainda são evidentes. Nessa casa, por exemplo, as pedras que rolaram do morro estão dentro da residência. E nessa outra, os quadros e objetos tiveram que ser deixados para trás. Quem viu tudo da janela de casa não consegue esquecer os momentos de desespero. Tinha faltado luz, aí eu estava sentada na cama com as crianças e do nada a gente escutou um barulho. Eu até achei que era a pedra que tem ali em cima, enorme. Aí a gente parou o barulho, a gente escutou o vizinho gritando, que ficou preso lá em cima. E depois a gente saiu para fora. Quando a gente saiu, a gente viu que tinha lama pela escada, tinha umas caixas d'água que quebrou, a casa dessa vizinha aí também foi afetada. E a gente correu para a casa dos vizinhos mais lá para baixo, passamos a noite lá. Aí depois que a gente ficou sabendo que tinha falecido uma pessoa, mais para baixo, de manhã que a gente foi acordando e vendo a destruição. Porque aqui foi tudo destruído, era bem diferente aqui, essa vegetação toda. O que eu lembro é que eu estava deitada no chão da sala e os vidros começaram logo a se quebrar, né? Aí nisso que eu levantei, as vidraças veio, eu furei aqui. Quando eu passei a mão nos olhos, que eu senti o sangue, eu fiquei nervosa. Nisso, meu filho desceu com o filho dele, que era todo sujo de lama, que a casa dele também foi atingida por uma pedra. Ele também estava na sala com o filho. E um menino todo sujo, todo arranhado, né? E eu sem saber o que fazia. E um dá banho, outro corre, os vizinhos chamando para descer mais para baixo. E era muita água, foi uma coisa que eu não desejo para ninguém, sabe? Todo mundo gritando, os vizinhos que moram lá do outro lado gritando, sabe? Para saber se tinha alguém ferido, alguém machucado. O medo realmente, porque o tempo que eu moro aqui, como eu te falei, nunca aconteceu isso. Foi a primeira vez e espero que não aconteça mais, porque foi assustador. A Jane mora aqui há 20 anos. Ela está desempregada e vive com R$ 400 por mês. Sua casa fica bem do lado dessa pedra enorme que pode se mover em tempestades futuras. O medo faz parte da rotina, mas ela não tem para onde ir. Quando começa a chover, me dá uma angústia, porque eu não temo só pela minha vida, eu temo pela vida dos meus netos, que são 6, e a minha nora está grávida, entendeu? E são muitas vidas, sabe? São muitas vidas que é a natureza, eu sei que é a natureza, mas nunca aconteceu isso, sabe? Eu tô com 51 anos, eu já botei vários currículos, inclusive amanhã eu vou botar mais um. E não estou tendo a oportunidade de arrumar um emprego por causa da minha idade. E quando chega na hora, você ser entrevistada, eles me recusam por causa da idade, entendeu? Então, uma pessoa com 50 anos vai fazer o quê? Tem que morrer? Não, eu quero é viver. Então, eu queria uma oportunidade de emprego para eu poder conseguir um lugar melhor para me morar e levar meus netos. É só o que eu queria. E não estou tendo essa oportunidade, entendeu? Não estou pedindo apartamento no estou pedindo a oportunidade de arrumar um emprego, porque com o meu próprio suor eu vou conseguir tirar minha família daqui. É difícil acreditar em tudo o que aconteceu. Apesar das diferentes histórias e depoimentos, todos lembram o terror vivido no dia 1º de maio de 2018.
eu estava dormindo e eu sou a própria amiga do sono. Depois que eu durmo, eu apago. Aí meu marido estava na rua, que estava chegando com a carroça, aí ali em frente à Teruia ali, ele estava vindo, já era umas 2 e pouco, ele estava trabalhando até essas horas, ele estava cansado. Aí ele falou que pensou assim, eu não vejo a hora de eu chegar em casa e só tomar um banho e descansar, ele nem pensou em jantar. Aí de repente, ele ouviu um estouro, quando ele olhou, virou assim, que ele olhou, já estava aquela fumaceira assim. Aí ele subiu, que morava no 3º andar, ele subiu igual louco. A única coisa que eu lembro que ele falou assim, desce que o prédio está caindo. Mas na minha mente eu pensei assim, uma parede, alguma coisa assim, entendeu? É claro, pegamos os meninos, tem a cachorrinha também, a Mel, nós desceu correndo. Foi o tempo de atravessar a rua assim, quando nós atravessamos a rua assim, que eu olhei, eu só pus a mão na boca assim, ó. O fogo já tinha feito assim, ó. Foi, como se diz, por Deus, questão de segundo. Foi muito rápido, igual filme de terror, amiga, tudo acontece na hora, entendeu? Foi muito rápido. Acho que foi em minutos, segundos, foi muito rápido o momento desse prédio cair, entendeu? Imediatamente. Por volta de 1h30 eu me acordei com umas explosões, né? E aí quando eu me dei conta eram os vidros do prédio pegando, estourando. Aí eu olhei para esse prédio vizinho aqui, que é de frente, aí eu vi que tinha um claridão, aí eu saquei que era incêndio. Aí nisso eu acordei meu filho e minha esposa e descemos correndo, deixamos tudo que tinha nós deixamos para trás, porque já estava cruel, já estava avançado o fogo. E daí você perdeu tudo que você tinha? Isso, só não perdi minha vida nem a vida dos meus familiares, que era o mais interessante, que é o mais para mim, o mais importante. O edifício Wilton Paz de Almeida é o símbolo da luta por moradia e principalmente do abandono da sociedade com essa questão. A tragédia é marcada por 7 mortes e 2 desaparecidos. O incêndio começou em um dos cômodos do edifício. Em apenas 90 minutos, todo o prédio foi consumido pelas chamas e desabou. O edifício Wilton Paz, né, um pouco ela reflete a contradição da falta de moradia. Por exemplo, lá tinha famílias que são trabalhadoras, que por mais de 1, 2, 3 vezes tiveram que deixar suas moradias porque o valor do salário era insuficiente para pagar aluguel. Tem um caso da Selma, que ela era catadora, a gente acompanhou, que morreu no prédio com 2 filhos gêmeos. A Selma sempre trabalhou, em também trabalhos precários muitas vezes, e para sobreviver, criando os filhos, tinha que morar de ocupação em ocupação, porque a renda era insuficiente para você comer e pagar o aluguel. Então, tudo que aconteceu no Wilton Paz mostra só um pouco essa realidade. O Corrara chegou no edifício poucas horas depois do incêndio. O que ele viu impressiona até hoje. Para mim, o primeiro impacto foi estarrecedor, porque você imagina quantas vidas estavam ali. E a hora que você vê tudo aquilo destruído, o aço, o nível do aquecimento do aço ter derretido, a gente ficou imaginando que quantas famílias de fato morreram lá, porque não era um lugar que tinha um controle total do número de família e o cadastramento que existia também não era tão recente. E também pessoas, por exemplo, estrangeiras, sem documento, poderia ter entrado ali. Então, para mim, o primeiro impacto foi um pouco desesperador de você imaginar situações das famílias que estavam ali, né? E também revoltante, porque é uma realidade que o Estado conhecia. Logo após o desabamento do prédio, as famílias ficaram por 110 dias aqui nessa praça. E as primeiras ajudas vieram aqui, olha, dessa capela. Ficamos 90 dias aqui acampada. Eu mesma fui a primeira a chegar aqui no cantinho dessa árvore, depois que o prédio caiu de madrugada. Aí depois que foram juntando, reunindo todo mundo, as pessoas, entendeu? Aí ficamos 90 dias aqui. Ai, filha, muito triste, né? Muito sofrimento. Primeiro que toda vez que eu olhava, sabe, já não avistava ali. Aí você está acostumada a ter sua privacidade, a comer na hora que você quer, a fazer a comida que você quer, entendeu? Então foi bem difícil. Todo mundo convivendo junto, assim, mas
graças a Deus todos conseguimos sobreviver e cada um tá seguindo a sua vida, né? Perdi tudo, só fiquei com 2 celulares na mão. Aí nós fomos morar na praça, nós passamos 2 meses e 15 dias ficando na praça esperando o bolsa aluguel, né, que a prefeitura ia dar. Aí quando eu recebi, eu saí da praça, né. Esse período da praça também me conta como que foi. Ai, foi muito constrangedor, amiga, era reportagem uma atrás da outra, as pessoas com pena, né. Só que nós não entra na nossa cabeça, né, que tinha acontecido com nós, né. A gente tinha uma praça e uma igreja, é apenas isso, né. E então nós começamos a acolher essas pessoas na rua e aí começar a pedir na arquidiocese inteira mantimentos, roupas, agasalhos, cobertores. E aí a prefeitura também, ela deu a assistência dela, mas nós usamos a comunidade, a paróquia ali, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é uma igreja antiga aqui na cidade de São Paulo, dentro do Largo do Paissandu, para ser justamente o grande marco referencial. Então, a igreja ficou sem funcionar por quase 1 ano, porque ela ficou estocada. Lá funcionou tudo, lá funcionou cadastramento de pessoas, lá funcionou arrecadação de alimentos, liberação de alimentos, de roupas, todo tipo de ação aconteceu dentro da igreja. A ajuda chegou de todos os lados e vários grupos juntaram forças para dar um pouco de amor para quem perdeu tudo. Eu lembro, assim, de quando começou a chegar as primeiras coisas, até o Dom Eduardo e os irmãos da Toca de Assis, o Vicariato do Povo da Rua, todo mundo recolhendo alimentos, estocando para poder liberar isso para as pessoas dentro das necessidades de cada um. Foi uma coisa assim, ela cumpriu o papel, né? A igreja como grande, aquela que cuida de seus filhos, que zela por eles. Aí o Largo teve, a nossa igreja do Largo teve essa missão. A questão da moradia na cidade é um grande crime contra as pessoas, porque elas não têm onde morar, não têm dignidade, não têm onde ter suas coisas, não têm onde deixar suas coisas. É algo muito difícil. Então, o que a gente podia fazer naquela hora? Escutar. Oferecer ajuda material, os grupos estavam fazendo, mas nós ajudamos aquelas pessoas escutando. Além disso, a igreja também ajudou e ainda ajuda, cobrando das autoridades respostas que até hoje não apareceram. Nós temos na cidade mais de 16 mil pessoas morando em situação de rua. E não são pessoas, quando a gente fala, são famílias, às vezes que estão juntas ali, né? O que o poder público faz são algumas iniciativas muito tímidas, né? Um albergue durante uma noite fria, um aluguel social por um período, enfim, mas qualificar a moradia, dizer, olha, vocês agora vão morar nesse local, isso ainda acontece de maneira muito tímida dentro da cidade de São Paulo e no próprio estado, né? Nós temos iniciativas, sim, o governo se preocupa, mas ainda está muito aquém daquilo que nós precisamos para resolver a questão da moradia dentro da cidade de São Paulo. A Sônia é assistente social e foi uma das pessoas que acompanhou de perto o apoio de cada uma das famílias. Ela ainda lembra bem do que viu quando chegou no local da tragédia. Porque assim, foi uma calamidade, a gente passava por cima de criança, por cima de pessoas, e o desespero, porque a coisa estava muito quente ainda, e cadê fulano, cadê cicrano, e todo mundo preocupado, e ao mesmo tempo preocupado com aquilo que já não tinha mais, que era documento, identidade, e aí a gente acaba ficando estática e vendo, nossa, realmente, essa pessoa perdeu o pouco que tinha, e o pouco que tinha era o tudo. Naquele momento eles não tinham mais nada, nem a identidade. E aí o que a gente começou a fazer? Com relação ao poder público, né, aos trabalhos de suporte iniciais que teve, porque quando eu cheguei a Defesa Civil já estava, Corpo de Bombeiro, né, o aparato todo de segurança já estava montado aqui, saúde, tudo montado. Mas, e as pessoas que estavam lá fora, desesperadas? Ainda não tinha. O pessoal do serviço social
da assistência social, eles estavam tentando fazer o máximo, mas estava muito desesperador. Antes da tragédia, a Sônia já acompanhava a situação de algumas famílias que moravam no Wilton Paes de Almeida e afirma que o local não tinha o mínimo de condições para ser a moradia de alguém. Que eu falo que quanto coordenação lá aos coordenadores, eu acho que o que menos importava para eles era realmente o bem-estar. Era um lugar muito insalubre, né, com fiações expostas para tudo quanto é sujo, né? Então, assim, a condição de vida deles ali não eram boa. Eles tinham um quartinho 2x2 e só, né? E que cada um cuidava do seu, uns limpavam melhores, os outros não, jogavam lixo no meio do corredor. Era bem precário mesmo. Quem morou no local confirma que o prédio era sujo e sem nenhuma estrutura. Era horrível, mano, mas nós tínhamos que morar lá por causa do valor, né? Porque se você não morasse naquele prédio, assim, era um valor absurdo se você morar em São Paulo, né? Que é talvez assim, mais de 1.500 tu pagaria no aluguel aqui em São Paulo. Entendeu? E lá isso era 220. E por que era horrível? É, porque muito rato tinha lá, né? Era barulho de várias crianças no corredor, de manhã, de tarde, de noite. Morar no Wilton Paes era difícil, porque era um prédio que não tinha estrutura nenhuma, os coordenadores não cuidavam da estrutura do prédio e era muito difícil, só para quem não tem onde morar mesmo e não tem condições de estar pagando um aluguel, para mim era muito difícil pagar o aluguel. O edifício Wilton Paes de Almeida ficava aqui no Largo do Paissandu, em São Paulo. O prédio tinha mais de 20 andares e era considerado histórico. Desde 2003 estava abandonado e 124 famílias viviam aqui de forma irregular. Desde o ano passado, quando ele foi totalmente destruído, essas famílias vivem na cidade ou em outras ocupações. O Adilson e a Tabata são exemplos disso. O valor do auxílio moradia pago pelo governo não dá para alugar algo melhor. Por isso, eles vivem hoje em outras ocupações. Porque ia ser muito difícil nós ir para um aluguel barato aqui em São Paulo, né? Tudo é caro. Então ele deu a opção para nós de oferecer R$400, né? De aluguel. Eu moro numa ocupação porque não tenho como morar em outro lugar. Porque os R$400 e com que a crise do país hoje, eu não consigo pagar um aluguel de 600, 800, que você só encontra isso nas periferias. E para você se deslocar da periferia para o centro da cidade é onde eu consigo arrumar um dinheiro para comer, para comprar um sapato para o meu filho, uma roupa, eu não tenho condições. Já a Francisca só consegue alugar uma casa porque complementa a renda com o trabalho de catadora de recicláveis. Mas como o benefício do governo não deve durar para sempre, ela precisa conviver não só com as memórias, mas também com a angústia de não ter uma casa. A minha vida, como se diz, é uma correria, né? Porque, como eu falei, eu tenho um filho adolescente, tenho uns 4 pequenos, é escola, é creche, é CCA, sabe? Eu sempre faço um bico ao outro, muitas vezes eu desço para ajudar meu marido, entendeu? Mas, graças a Deus, consegui minhas coisas, sabe? Graças a Deus consegui aos pouquinhos. Teve pessoas que me ajudaram, entendeu? Consegui, cozinho, tudo, tenho minhas coisas, tudo. Tenho televisão, tenho tudo. Mas, como se diz, a vida é uma luta e continua. Então, hoje eu já não me apego a nada, entendeu? Como eu falei, eu tenho tudo, graças a Deus, consegui tudo de novo. Mas, se de repente, não sei, aconteceu qualquer coisa que falar assim, Francisca, você tem de sair agora, a primeira coisa que vai vir na minha mente é os meus filhos, tudo que tem lá, assim como tudo que ficou aqui, pra mim, é nada. Então, tudo na vida é uma lição, entendeu? E hoje eu penso nisso. Para mim, o tudo é a vida, que foi, graças a Deus, que o que salvou dali foi as vidas. Agradeço a Deus, porque o resto ficou-se tudo. Então, tudo é uma lição.
Viver em ocupações é uma realidade no Brasil. Na cidade de São Paulo, o contraponto entre moradias precárias e domicílios não habitados é grande. Enquanto a capital tem 900 mil moradias inadequadas, 290 mil domicílios não estão habitados. Isso sem contar com prédios comerciais vazios. Por causa da violação do direito à moradia, muitas famílias acabam optando por viver em ocupações. Só aqui no centro de São Paulo são 79. Esse edifício que fica atrás de mim se chama Dandara e um dia já foi uma ocupação. Em 2017 ele foi reformado pelo governo e entregue às famílias. Atualmente 120 famílias vivem aqui de forma regular. O Dandara é considerado um retrofit, que são empreendimentos reformados reaproveitando alguns elementos. O prédio foi sede do Tribunal de Justiça do Trabalho e estava abandonado quando foi ocupado. Depois da reforma, que durou mais de 2 anos, o espaço foi adaptado em apartamentos de 64 ou 40 metros quadrados. Para nós é um orgulho, né, você trazer para o centro da cidade de São Paulo as pessoas que pagavam aluguel muito caro. Muitas delas moravam em barraco, muitas delas na casa de parente, muitas delas nem lugar tinha para morar, né? Tem pessoas aqui que passaram de albergue até morar no cortiço e hoje moram aqui, né? Hoje tem seu serviço, hoje tem a sua faculdade. O critério para morar no Dandara foi determinado pelo movimento popular, que é a participação constante nos atos e lutas. E foi dessa forma que o Emerson conseguiu seu apartamento. Ele participava do movimento há 13 anos e antes vivia em uma pensão. Eu vivo um sonho até hoje, né? Eu estou há 2 anos já morando aqui e é um sonho que eu não quero acordar, porque é muito bom. Você ter sua casa e ainda ter no centro de São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, e pagar um valor que é muito inferior ao que o mercado oferece, né? E devido à nossa luta. Então, eu vivo um sonho que não é para todo mundo. Conquista também para Marli. Antes de viver aqui, ela morava em uma pequena casa. O salário nunca foi suficiente para pagar algo melhor. Porque assim, eu ganhava pouco, meu marido ganha pouco também. A gente não tinha condições de alugar uma casa assim, sabe? As casas, o aluguel são muito caro, não tinha condições. Ou a gente morava num lugar não muito bom, pra gente poder comer, se vestir, entendeu? Senão o salário não dava. Antes de participar do movimento, eu sempre tentei comprar uma casa para mim. Só que toda vez que a gente ia fazer um financiamento, o banco falava: o que você tem para dar de garantia? Eu falava: não tenho nada. Infelizmente, não tem como. Antes, o quarto dela não tinha nem janela, mas hoje ela comemora pelo simples fato de ver a luz do dia. Hoje, graças a Deus, eu moro bem. Hoje, meu apartamento é maravilhoso. Hoje eu tenho um quarto para dormir, com uma janela enorme, e minha vida mudou totalmente, né? A luta para conquistar o Dandara foi encabeçada pelo movimento LCM, Unificação das Lutas dos Cortiços e Moradia, que é filiado à União de Movimentos de Moradia, a UMM. Só em São Paulo, o número de movimentos e organizações já passa de 150. O Estado tem a obrigação de garantir o direito à moradia, mas como isso não acontece, os movimentos sociais fazem parte desse papel que é negado à população. Por que existe movimento? Porque exatamente ele faz uma parte que o governo não faz. Se o governo fizesse a parte dele, você poderia ter certeza que o movimento não existia. Mas, né, desde a Constituição, desde o artigo lá que colocaram 181, 182, 183, 184, dizendo o direito à moradia, você se percebe que lá no papel ele existe, mas na prática é muito difícil. Também é essencial o trabalho dos movimentos populares de moradia, porque elas têm organizados os grupos para poder se unir e defender um direito, que é um direito constitucional, que é o direito à moradia. Porque o problema da moradia, apesar da gravidade que ela tem, ela é invisível, porque a moradia, apesar de ser um direito constitucional, ela não é vista como, ainda não é vista como um direito social, mas como uma mercadoria que a pessoa pode acessar conforme as suas condições de renda. Agora, sendo um direito social a moradia, ela tem que ser vista como um serviço público. O
principal motivo que leva as famílias a viverem em ocupações é a baixa renda e o alto custo dos aluguéis. Por isso, muitas dessas pessoas acabam sendo despejadas de forma violenta, sem qualquer apoio dos órgãos públicos. E é nesse ponto que entra o trabalho do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Atualmente, eles trabalham com 500 ações de despejos e de reintegração de posse. O nosso apoio é principalmente no sentido, primeiro, que não ocorra despejos de formas ilegais e que possa ter toda uma discussão junto com o judiciário do direito à moradia. Porque essas ocupações ocorrem ou em áreas abandonadas, tanto públicas ou privadas, que durante muitos anos passaram a ficar abandonadas e, em grande parte, nas áreas privadas onde não se paga nem o IPTU. Então, essa mediação do Centro Gaspar Garcia com essas comunidades também tem ajudado muito, não só levar para o poder público o problema, mas também a possibilidade de negociar e assegurar que essa população possa se manter nesses locais, através da regularização fundiária. As políticas públicas são insuficientes para mudar essa realidade. Até por isso que trabalhos desenvolvidos por ONGs ou pelo Centro Gaspar Garcia são de grande importância para dar um pouco de dignidade para essas famílias que se sentem sozinhas e abandonadas. A pobreza humana reflete a falta de moradia. De acordo com o IPEA, o Brasil tem mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Outra informação que chama atenção é com relação ao local que essas pessoas dormem. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, cerca de 22% dessa população passa a noite em albergues, 69,6% dormem nas próprias ruas e 8,3% alteram entre rua e albergue. O Rafael é membro da Missão Belém, um movimento religioso da Arquidiocese de São Paulo que atua junto à população mais pobre como os moradores de rua. E o trabalho deles é justamente para tentar mudar essa estatística. A cada 6 meses, eles recebem cerca de 1.400 moradores de rua em busca de uma restauração. Os acolhidos passam a morar em uma das casas coordenadas pelos voluntários e recebem todo dia acompanhamento físico e espiritual para retomarem suas vidas. A gente descobriu que muitas das vezes levar o café, que no início o início de toda a evangelização é assim, né? A gente leva o café, leva o alimento, porém a gente leva, ele come ali, alimenta a carne, mas depois a gente vai e ele continua na rua, né? Então a gente descobriu que tinha que mudar mesmo o coração, né? E o trabalho da Missão Belém é esse, né? É tentar fazer ele fazer essa experiência de Deus, né? Dar Deus para ele, né? E é importante depois dos 6 meses ele continuar ligado, porque aqui ele aprende, ele reza, ele faz as orações, ele tem uma experiência muito forte com Deus. A missão foi fundada em 2005 pelo padre Gian Pietro, um italiano que vive no Brasil há 25 anos. Começamos com nada, começamos exatamente neste barraco que vocês estão vendo. Hoje os missionários são vários, então precisou pegar outros barracos e assim. Porém, esta é a nossa vida. Nós quisemos uma identificação com os pobres, que faz parte do nosso carisma, viver com eles, como eles, nas condições deles, para nos identificar profundamente com a alma das pessoas mais humildes e pobres. É por isso que nós escolhemos viver numa favela. E funciona. O Agilson está em uma das casas há 3 meses e já se considera uma nova pessoa. Para eu chegar até aqui, foi um dos amigos meus lá fora. No Mundotrola de lá, eu estava usando droga com ele. Então eu estava querendo meio que mudar de vida. Eu estava falando a respeito a mudar de vida, que eu não estava conseguindo, estava sem força, não conseguia sozinho. Então ele falou sobre a Missão Belém. Aí ele falou que existia uma Missão Belém, uma casa de oração, ao qual fica 6 meses, que chegava lá, tinha um apoio de uns irmãos, que os irmãos davam banho, que daria a ducha e também levaria para comer e dava uma cama quentinha. Tinha um conforto. Eu fiquei meio que... Falei assim, nossa, se existe isso? E até quem estende a mão hoje já foi acolhido no passado. Foi por meio dessa obra missionária que o Rafael conseguiu sua transformação. Eu também fui um irmão de rua, eu vivi 15 anos assim na vida, com tudo, foi 15 anos de vida de crime, droga. E depois de tudo isso, várias internações, eu não tive jeito, fui preso.
eu experimentei o crack e aí foi o fim de tudo, né? Eu achei que minha vida não tinha mais jeito, que eu ia morrer na rua mesmo, que eu tinha que ir pra rua para parar de dar trabalho para minha avó e tudo, e decidi ir pra rua. Só que aí, pela insistência de um amigo que já tinha passado numa obra parecida, que é a Aliança de Misericórdia, ele me insistindo, vamos lá para a Missão Belém, que a Missão Belém é parecida, eu já passei, vai nos dar apoio, não cobra nada de graça. E como eu estava muito doente na rua, com pneumonia e tudo mais, eu decidi vir, mas vim mesmo só para ficar uma semana e depois ir embora. Mas aí tive uma experiência forte de Deus através da oração, do acolhimento dos irmãos que me abraçaram sem me conhecer. E eu senti ali realmente o abraço de Deus, né? Outro exemplo de instituição que luta para garantir o direito digno à vida é o Bom Par. Com 72 anos de existência, a instituição atende aproximadamente 10.000 pessoas por dia em 54 unidades espalhadas por São Paulo. Hoje vamos conhecer um dos projetos mantidos pela entidade, o Consultório na Rua. E o Consultório na Rua é uma política de atenção à saúde às pessoas em situação de rua. Ela nasceu em 2004, a partir da chacina da Praça da Sé, onde teve a morte de 7 moradores de rua, e também do Grito dos Excluídos, onde a população de rua trazia para nós que eles não tinham acesso à saúde, não conseguia entrar nas unidades básicas de saúde por conta do preconceito, do estigma, da forma que eles estavam naquele momento, e com isso elas adoeciam muito mais. Então a tuberculose, ela chega a ser até 60 vezes mais culminante do que na população residente. Então, pensando na tuberculose, que é uma doença que pega no ar, né, tinha uma preocupação muito grande, além do HIV e outras doenças que também prevalecem muito na população em situação de rua. O cuidado com os moradores de rua veio para mostrar que eles são parte da sociedade e precisam ser olhados e cuidados. Porque, além da população de rua ser uma população que estava adoecendo muito, com agravos na saúde, e uma situação que era alarmante, também a gente via a invisibilidade das pessoas, da comunidade, de não enxergar aquelas pessoas como fazendo parte da sua comunidade, como se a população de rua fosse parte de um outro cenário, tivesse num outro planeta, e não fosse a nossa comunidade. É como você ter o seu vizinho, né? A população de rua é o nosso vizinho, né? Mas o nosso vizinho que está na extrema pobreza, que não tem moradia, que não tem saúde, que não tem nada, está desprovido de tudo, inclusive de uma alimentação digna para poder manter a saúde dele. Apesar do foco ser o atendimento médico dos moradores de rua, vários outros tipos de auxílios são oferecidos. Se nós cuidarmos apenas da saúde, fazermos apenas um curativo naquela pessoa, ela vai continuar na rua e amanhã ela vai ter outra ferida, e ela vai ter outras violações, ela vai sofrer violência, ela vai ter o problema com álcool, o problema com a droga. Muitas pessoas que estão em situação de rua, no nosso tempo e nesses 15 anos, nós mostramos em muitos dados que muitos começaram a usar droga e começaram a beber depois que estiveram na rua. E muitos trazem pra gente que não é fácil você estar careta na rua. Como que você vai, nesse frio, dessa forma você vai estar sem beber nada, sem usar nada, até para você se proteger, para você conseguir dormir, né? Então, a gente, enquanto profissionais de saúde, nós também somos pessoas que têm um mínimo de sensibilização com aqueles que estão na rua, e a gente tem que olhar para essas pessoas de uma outra forma. O que a gente pode fazer para mudar a vida dessas pessoas? O projeto funciona todos os dias da semana e tudo é feito na própria rua. Uma equipe completa com médicos e enfermeiros sai nessa van em busca de moradores de rua que precisam de algum atendimento médico. Então ele sai todos os dias, passa o dia todo na rua, fazendo o cadastramento, fazendo o acompanhamento, fazendo a abordagem dessas pessoas, né? O trabalho do consultório não é tirar as pessoas em situação de rua, mas sim cuidar delas aonde quer que elas estejam e da forma que elas quiserem. Então, muitas vezes, aquele paciente não quer hoje, não quer amanhã, mas ele vai vendo aquele agente de saúde lá, conversando às vezes com o colega dele, com os outros, e aí tem um momento que ele aceita a abordagem e aceita aquele cuidado. Além dos profissionais que atendem os moradores de rua, sempre a equipe conta com a ajuda dos agentes de saúde. Eles são pessoas que já viveram nas suas, foram ajudadas pelo programa e agora trabalham na equipe do consultório na rua. A Simone é uma delas. Morei com meus pais durante o período da infância, adolescência e tal.
Só que aí depois, devido às violências que meu pai fazia com a minha mãe e comigo, eu acabei saindo de casa e vim morar na Vila Maria, né? Tinha uma tia lá. E aí fiquei um período morando com ela, só que aí depois não deu muito certo. Conheci um rapaz e vim morar no Brás. E aí ele fazia uso de drogas e eu ficava no meio, mas porém eu não usava. Da convivência com ele, depois de um certo tempo, eu acabei indo morar nas ruas, optei por morar na rua. E na rua é aquele negócio, né? Você pode usar ou você pode não usar. Por um longo período eu não usava nada, mas depois de um certo tempo eu acabei me envolvendo com a droga e aí você não sai mais. A dependência química em um relacionamento abusivo só piorou a situação da Simone. Muitas vezes o consultório na rua ofereceu ajuda, mas ela não aceitou. O pai do meu filho, depois que ele nasceu, né, o meu primeiro espancamento foi com 30 dias de nascido. E assim, eu não entendia muito aquilo, porque para mim foi tudo muito novo. E assim, infelizmente, eu vivi todas as violências que uma mulher pode viver. Quando eu vivia a violência psicológica, eu não entendia muito bem o que era. Eu achava que era realmente coisas da minha cabeça, que ele me amava. Mas quando veio a primeira violência física, e eu tinha acabado de dar à luz um filho, né, que eu acreditava que ele realmente me amava, e não era nada daquilo. E aí eu tive que escolher entre me amar ou amar ele. E aí o meu amor próprio falou mais alto. Hoje a Simone mora em uma ocupação. Apesar de receber R$ 1.500 para trabalhar como agente de saúde, o dinheiro não é suficiente para pagar um aluguel e ainda alimentar os filhos. Mesmo estando debaixo de um teto, é constante o medo de ser despejada e não ter para onde ir. Muitas famílias vivem nas ocupações, né? Porque é o meio mais fácil de se ter uma moradia. Uma mulher com 3 filhos, com 2 filhos, sozinha, ela não dá conta. Mesmo se ela tiver um salário como o meu, ela não vai dar conta de pagar o aluguel e sustentar seus filhos, né? Para mim é muito difícil, porque eu gostaria muito de poder ter a minha casa, a minha moradia, porque eu teria certeza de que eu estou pagando, mas pelo que é meu, né? Você está pagando ali, mas você vai ter uma tranquilidade em um determinado momento da sua vida. E na ocupação é difícil por quê? Porque a gente mora num lugar que é ocupado, mas a qualquer momento o juiz ou o poder público decreta que tem que voltar na mão do dono, quando tem dono, ou quando não é um patrimônio, tem que desocupar também. E a gente fica sem saber para onde ir. É uma luta constante, diária, pela sobrevivência e pela moradia e pelo respeito. Apesar disso, a Simone é muito feliz por toda a mudança na vida dela. Hoje ela pode fazer pelos moradores de rua o que um dia já fizeram por ela. Eu sou muito grata e muito honrada por estar hoje fazendo parte dessa equipe e poder ajudar mulheres como eu fui ajudada, sabe? E mulheres que não sei, que possam estar vindo a sofrer violência. Eu espero conseguir ajudar essas mulheres, não só as mulheres, mas os homens, mas assim, o meu maior foco são as mulheres na rua, porque eu me considero uma mulher que conseguiu sobreviver, né? Nem todas conseguem, né? Muitas morrem no meio da violência que sofrem pelos seus companheiros. Mas eu espero conseguir ajudar muitas pessoas como eu fui ajudada, estando dentro desse projeto, né? Que para mim foi tão importante. Mudou sua vida? Mudou minha história. Mudou muito minha história.